que eu faria se eu precisasse desinflamar o meu corpo e emagrecer hoje? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que eu faço e tudo o que eu faria e o que eu passaria para um paciente se a gente começasse um protocolo hoje. Primeira coisa que eu faria, eu deixaria de radicalizar. Esse negócio de viver no 880 não dá certo. Você precisa de um plano que você faça todos os dias a mesma coisa, porque a dieta certa é aquela dieta que dá certo pra você, é aquela dieta que você consegue levar pra vida. Esse negócio de faz um desafio muito louco, tira tudo, radicaliza, não dá certo. Então a primeira coisa que eu faria seria o quê? Um plano que desse certo para mim. Segunda coisa que eu faço e que eu faria, uma dieta anti-inflamatória. Eu desinflamaria o meu intestino. Por que disso? Pelo nosso intestino que a gente faz absorção de vitaminas e minerais. Ou seja, o seu corpo precisa disso para entrar em equilíbrio e para virar uma máquina de queimar gordura. Então, quando você tenta fazer dieta a qualquer custo, tirando tudo e não fazendo o que tem que ser feito, você pode até emagrecer por um período, mas você volta a engordar tudo de novo, porque você não está absorvendo o que o seu intestino precisa, que é realmente, aliás, o que o nosso corpo precisa, que é realmente as vitaminas e minerais. O seu corpo, ele só está absorvendo calorias e toxinas, porque a parede do seu intestino está inflamada. E com isso, você está absorvendo tudo que vem ali, mas o que precisa realmente, você está mandando embora. Terceira coisa que eu faria, que muda a vida da gente, ajustaria as quantidades de proteína. Por que a gente precisa de uma quantidade legal de proteína? Primeiro de tudo, por conta da saciedade, né? A proteína, ela deixa a gente com menos fome. Então, precisa de uma quantidade ali ideal para o seu dia. Não que você precisa comer só proteína, mas você precisa de uma quantidade ideal para que você não tenha fome e que também você não perca, né? Porque nós vamos falar aqui de não perder, porque o certo é ganhar, mas que a gente não perca massa muscular. Porque ganhar massa muscular é o quarto passo que eu vou falar, a quarta coisa que eu faria. Mas a gente já vai falar sobre isso já, porque ganhar massa muscular requer treino, requer exercício físico, mas a proteína, ela mantém a sua massa magra. Então, a proteína ela é importante justamente para isso, para dar saciedade pra gente e para construir nossos músculos. E sem contar que ela que faz todo o processo, né? De pele, tecidos, cabelo, unha. Então, a proteína, ela é muito importante. Então, não é comer demais, é comer na quantidade certa. E o quarto passo é exercício físico todos os dias. De preferência, exercícios que você ganhe músculos, exercícios de força. Por que é importante a massa muscular? O músculo, ele acelera o nosso metabolismo. É ele que faz a gente perder mais calorias rápido. Então, quanto mais músculo você tem, mais o seu corpo requer de calorias. Então, vamos supor, se você tá ali consumindo um tanto de calorias porque a sua taxa metabólica tá baixa, ou seja, o que tá acontecendo? Tá faltando músculo no seu corpo. Então você começa a se alimentar da maneira certa, né? Desinflamando o seu intestino, comendo mais proteína, mais vegetais, enfim, comendo comida de verdade, né? Uma dieta equilibrada para você e fazendo exercícios de força mesmo. Tô falando para você ir lá e pegar músculo, fazer exercícios para ganhar músculo. Então, o que vai acontecer com você? A sua taxa metabólica basal, ela vai aumentar. E com isso, você vai o quê? Precisar comer um pouco mais. Então, se você tá com a taxa metabólica muito baixa, o que acontece é que você tem que comer pouco demais para o seu corpo entrar em déficit calórico. Agora, o músculo vai fazer a sua taxa metabólica basal aumentar, né? Com isso, você vai poder comer mais e gastar mais calorias. Então, o músculo, ele é importantíssimo para nossa saúde, para acelerar seu metabolismo e para você ter qualidade de vida, né? Se você quer não depender lá na frente de uma muleta, né? Você ter uma autonomia na sua vida, você precisa ter massa muscular. Por que velhinho quebra, né? Velhinho quebra, é frágil. Por qual motivo? Porque ao longo da vida não construiu músculos, não construiu massa muscular. Então é importantíssimo essa construção diária de músculo combinado, né, com uma alimentação.
Quinto passo que eu faria, que pra mim, né, é o mais importante de tudo, que não tem como a gente não falar disso: comer comida de verdade. Eu tiraria os industrializados, tiraria açúcar e a base da minha alimentação eu colocaria comida. Então, mas nossa, mas e daí? O que eu vou comer? Eu vou acordar e vou comer o quê? Você tem que pensar que os alimentos, né, para ser alimentos bons para o nosso corpo, são aqueles alimentos que vêm direto da natureza. Então, um alimento que é plantado, né, tudo que é da natureza. Então pensa, o que é da natureza? São as carnes, os ovos, os queijos, os vegetais, né? Todos os vegetais, as hortaliças, as frutas, os legumes, tudo isso faz parte da natureza. Então, para o nosso corpo desinflamar, ele precisa de alimentos que sejam da natureza. E tudo que é processado, industrializado, você tem que dar tchau. Ai, mas daí eu não vou poder comer nunca na minha vida? Não é assim. Não é bem assim. Na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio. E o último, né, que na verdade é o maior erro das pessoas, são os finais de semana, que precisa ser falado aqui. As pessoas, elas têm tanto hábito com o final de semana, tantos hábitos errados, que às vezes segue de segunda a sexta, até metade do dia, né? E sexta já abre a porteira pra comer tudo e mais um pouco. Daí, todo o processo que fez no meio da semana, no final da semana, vai lá e estraga com tudo. Então, o final da semana, ele precisa ter um equilíbrio. Não é você ficar sem nada. Você precisa, sem nada assim que eu falo, fora da dieta, totalmente radical. Porque vocês viram que lá no começo eu já falei, não é o radicalismo que vai fazer você ter resultado, é a constância. É quanto disso você consegue levar para sua vida. E tendo os tombinhos no meio do caminho, óbvio que isso vai acontecer. Afinal de contas, nós somos humanos, né? Então, é você pegar, caiu, levantar, caiu, levantar. E é assim que você vai criando constância na sua vida. Mas, voltando a falar do nosso final de semana, ao invés de você enfiar o pé na jaca com tudo, né? Você precisa de um equilíbrio. Então, quanto menos furo você fizer, mais resultado você vai ter. Então, para você conquistar primeiro aquele corpo que você deseja, você precisa, nessa parte, ser um pouco radical, né? Porque se você continuar fazendo o que você sempre faz, o resultado não vai vir. Então você precisa mudar. O que você está fazendo no seu final de semana que é diferente no meio da semana? Por que você acha que o final de semana são dias diferentes, não são como os dias normais? Então isso vai muito do que a gente acredita. E quando você começa a colocar na sua cabeça que o sábado, o domingo, a sexta-noite é um dia normal, você consegue criar novos hábitos, né? Não é um problema você comer uma coisa ou outra que não seja comida de verdade. Mas a questão é quando você faz disso a base da sua alimentação. Faz as exceções virarem tudo, né? Daí sim, esse é o erro. Então, uma exceção não vai estragar o seu processo. Mas lembre-se, é uma exceção. Agora, se você gosta desse conteúdo, já começa a me seguir, que eu vou trazer aqui muito mais sobre isso. E se você quer um acompanhamento, né? Se você quer uma desinflamação corporal para cuidar do seu intestino, colocar o seu corpo no eixo, tem um link aqui de baixo que é o meu programa, chama Programa Liberta, de desinflamação corporal e emagrecimento, que tem mais de 5 anos e já passou mais de 5.000 mulheres por ele, onde a gente já desinflamou o intestino, arrumou toda a alimentação, é um plano completo. Clica aí que você vai ver ele e me siga para mais. Beijos e até o próximo vídeo.